Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo sobre como elaborar um plano de curso, um planejamento anual, né? Depende do tema que você vai abordar, se é um plano trimestral. Então, a maneira que eu utilizo, deixando claro que é a maneira que eu faço o meu plano, tá? Não estou aqui dizendo que é a maneira a ser seguida, ou a maneira correta, né? Porque tem gente que acha que tem uma maneira certa, uma maneira correta, então o plano de curso ou plano anual é muito pessoal, né? Cada um utiliza, faz da sua maneira. Então a maneira que eu vou colocar aqui é a que eu faço. Então, e também deixando claro que eu não vou estar disponibilizando nenhum plano, tá? Até porque, como eu já disse, é muito pessoal, né? No meu ponto de vista, eu acho que cada um tem que elaborar o seu, cada um tem que ver como que se faz até para aprender. Então eu vou dar aqui os passo a passo de como eu faço o meu plano para você se guiar, né? Eu fiz um vídeo todo pelo celular mostrando alguns arquivos, algumas normas, né? Alguns parâmetros que a gente tem que seguir para a gente poder fazer o nosso. Então eu acredito que no final desse vídeo você vai conseguir sentar no seu computador e fazer o seu plano de acordo com o que eu estou passando aqui, tá? Então, mais uma vez deixando claro, você vai aprender com base no que eu faço. Agora, cada um tem, né, a sua maneira de fazer o seu planejamento. É óbvio, né? Eu não quero dizer que o meu é o planejamento correto, que é o certo, mas é a maneira que eu faço, que já dá certo há muito tempo, tá bom? Então vamos assistir aí o passo a passo e espero que vocês consigam aí aprender ou assimilar, entender e ver que não é um processo muito difícil, né? Tem muito professor aí que tem uma dificuldade tremenda para fazer um planejamento, para fazer um plano, e não é muito difícil, é questão realmente de você se dedicar, de você pesquisar, correr atrás de bons livros, de bom conteúdo que tem na internet. Tem muita gente hoje aí com conteúdos interessantes sobre arte, tá? E esse planejamento que eu estou colocando é em cima da disciplina de arte, tá bom? Então assistam o vídeo aí. Bom, pessoal, eu já falei no início do vídeo um pouco sobre alguns elementos que a gente tem que analisar, né, antes de fazer nosso planejamento. E a gente tem alguns fundamentos, né, alguns parâmetros, né, a serem seguidos. Então, antes de você pensar em fazer o seu planejamento, é bom que você dê uma lida, né, na PCN de arte, né, que são parâmetros curriculares nacionais, né? Então aqui eu tenho o link, eu vou deixar na descrição esse arquivo em PDF com 117 páginas para você dar uma olhada, né? Para você entender qual é o papel do professor, né? O que a PCN, né? Determina, né? Que você faça, né, ó, os objetivos do ensino fundamental, ó, tá vendo? Compreender a cidadania, com participação social política, né? Posicionar-se de maneira crítica. Então isso tudo é fundamental para você criar o seu o seu planejamento, né? É bom você dar uma lida. Tem muita gente que acha que na PCN a PCN já é um planejamento, né? Que você vai pegar ali, e não é, né? São só os parâmetros, é o que ela propõe que você siga para você ser um bom professor, para que você tenha uma metodologia adequada, né? Então é fundamental que você dê uma olhada, ó, nesses parâmetros, que você leia, que você tente tirar alguma coisa desses parâmetros. Ele é bem interessante, né? Ele fala sobre o ensino fundamental, ele diz, né, quais são as obrigações do professor, né, o que o aluno deve adquirir, deve aprender com esse tipo de parâmetro. Então é fundamental que você dê uma lida, tá? Porém, isso aqui não é um planejamento, tá? O planejamento é uma outra coisa que a gente vai ver como que se faz, né, ao decorrer desse vídeo. Eu vou mostrar, aliás, como eu faço o meu. Então, eu me baseio muito aqui, eu dou sempre uma lida dentro dessa PCN de arte. Assim, sendo bem, colocando agora a minha posição em cima da PCN, eu acho que a PCN está um pouco
defasada, está um pouco antiga, precisa de uma melhora, né? Aí por isso que a gente vai ver agora a BNCC, tá? Que vem com umas ideias mais atualizadas. Agora nós temos uma outra, né? Um outro parâmetro, né, para ser seguido, que é a BNCC, né? E a BNCC já coloca ali, ó, a proposta da BNCC é que os alunos sejam mais estimulados a criar suas próprias formas, a partir de seus sentimentos, ideias e percepções sobre o mundo. Então, é muito interessante que você dê uma lida, né, nessa BNCC. As escolas agora já estão colocando que o seu planejamento seja dentro, né, da BNCC. E é fundamental que você dê uma lida, né, para você poder entender o que ela propõe, né? Estimular o lado crítico do aluno, trabalhar com as tecnologias, né? Aquela questão da inclusão. Muitas, assim, sendo bem honesto, os meus planejamentos sempre foram seguindo esses moldes, mesmo com essa atualização que a BNCC fez, né, de incluir essas coisas. Os meus planejamentos sempre foram seguidos dessa maneira. Eu sempre gostei de trabalhar com a tecnologia, sempre gostei de colocar com que o aluno exercitasse o seu lado crítico, né? Então é fundamental que você leia um pouco também, ó, o site da nova escola. Você pode ler um pouco sobre cada um, ó, teatro, e também eu tenho um vídeo, né, que eu já fiz lá, eu vou deixar na descrição, sobre a BNCC, né? E é fundamental que você dê uma olhada também nesse vídeo para você saber o que a BNCC propõe, né, para o ensino da arte. Vendo esse parâmetro, né, da PCN, vendo a BNCC, falta só agora você seguir uma metodologia, né? Qual tipo de metodologia você quer colocar no seu planejamento? A metodologia que eu sigo, né, que eu coloco, ou a proposta, é a proposta triangular, né, da nossa queridíssima Ana May Barbosa. Tem gente que fala que é Ana Mãe, né, que não deixa de ser. Eu sigo essa proposta, que é a proposta triangular. Então vamos ver um pouquinho sobre ela para a gente poder iniciar aí uma forma bem prática de se fazer um planejamento anual. Vamos ver agora a proposta triangular e já fazendo uma correção, né? Que eu falei lá antes de finalizar a parte da BNCC sobre a metodologia. Na verdade, não é uma metodologia, né? É uma proposta. Você vai adequar diante da metodologia que você escolheu, tá? Deixando bem claro isso, fazendo uma correção. Então, o que nós vamos ver aqui? É bem interessante essa proposta porque ela envolve, como a gente está vendo nesse triângulo aí, né, a contextualização, a apreciação e a prática. Então, você vai fazer um planejamento, pelo menos dentro do ensino da arte, onde você vai trabalhar com esses três elementos. E eu, particularmente, gosto muito, acho que fica muito mais prático de você passar o seu conteúdo e de você tirar o resultado. Então, é uma metodologia bem interessante que vale a pena você dar uma lida, vale a pena você ver o que ela aborda, né, quais são os temas, né, ela propõe que você faça uma atividade ou uma aula com uma contextualização. Você vai passar o conteúdo, depois você vai fazer a prática desse conteúdo, né? Você vai fazer o trabalho, vai fazer a atividade, onde o aluno vai poder colocar a mão na massa e no final fazer apreciar, né? Ler essa obra, ver o resultado disso tudo. Então é bem interessante esse tipo de abordagem, né? Que você coloca aí vários questionamentos, né? Você usa vários materiais, então é bem interessante você trabalhar dessa maneira, tá? Eu particularmente uso essa proposta já há um bom tempo e vem dando bastante resultado, tá? Então eu vou deixar também na descrição para quem quiser dar uma lida, né, sobre esse conteúdo aqui, que vale a pena,
tá? Vale muito a pena você dar uma lida nessa proposta, tá bom? Agora vamos lá, finalmente, né, falar um pouco sobre o planejamento, né? Tudo isso que a gente viu é fundamental, né? A gente não pode deixar passar em branco, né? E também, como eu falei no início do vídeo, isso é uma coisa pessoal, é a maneira que eu faço o meu planejamento. Não estou aqui para dizer que é uma maneira correta, eu não quero ser o correto, né? Não estou aqui para isso. Hoje em dia a gente está na internet, tem uma galera querendo dizer ser o dono da verdade, não é a minha intenção, eu estou aqui exemplificando uma coisa que eu já faço há anos e dá certo. Então, muita gente vai dizer que está errado, é normal, muita gente vai dizer que está certo, mas a minha intenção nesse vídeo não é saber se eu estou certo ou estou errado, é saber passar a maneira que eu faço de uma maneira que vem dando resultado, tá? Então vamos ver agora um pouquinho sobre os passo a passos para você fazer um planejamento, né? Ou você iniciar, lembrando, da maneira que eu faço, o meu método. Pode ser que seja um método até mais difícil, porém é a maneira que eu uso. Finalmente vamos falar sobre o planejamento, né? Deixando claro o seguinte, se você está vendo esse vídeo achando que você já vai encontrar um planejamento pronto, infelizmente você está enganado, tá? Esse vídeo é para você aprender a criar o seu planejamento ou para você se identificar com o planejamento que eu faço, tá? Como eu já disse lá anteriormente, essa é a minha maneira, a maneira que eu faço o meu planejamento, tá bom? Mas para ajudar, né, aquele professor que tem uma preguiça, né, de pensar, né, de fazer, de estudar, né? Que eu acho que isso é lamentável, eu acho que um professor não pode ter a preguiça de pensar ou de estudar. A gente tem um planejamento de uma maneira muito mais prática, que é você pegar um livro de alguma editora, que o livro já é o planejamento anual, né? O livro já é o que você vai ter que dar no seu ano. Então, se você tem preguiça de criar o seu planejamento, o que eu aconselho? É você correr atrás de um livro. Tá? Eu tenho aqui um livro que é excelente, que é o Arte e Habilidade, tá? Da editora da IBEP. Muito bom esse livro, talvez seja o livro que eu já usei, esse um dos melhores, gosto muito. E o sumário é o seu planejamento. Tá aqui, ó, todo o conteúdo que você vai dar, tá? Esse é um livro do 8º ano e ele já diz aqui, ó, você vai começar interpretação de imagens, explosão de cores, vai estudar as cores, textura, origami. Isso aqui é um planejamento e tanto, que você vai adequar dentro do seu ano, dentro do seu planejamento anual. Se você tem preguiça, né, ou talvez você não sabe por onde começar, né? Então, eu aconselho, arrume um livro para você se basear nesse livro e você vai montar o seu planejamento. Planejamento que eu falo, e deixando claro, de conteúdo, do que você vai dar. O livro, ele já te dá todo o conteúdo que você precisa. Agora, a parte prática, a parte de você fazer o lado crítico, o lado criativo, você vai ter que elaborar. Alguns livros, às vezes, só dá o conteúdo, mas ele não dá que trabalho você vai passar, que atividade você vai passar. Esse Arte e Habilidade ele já dá. Ele tem uma cartilha só de atividades, só de ideias de trabalho que você vai fazer. Então ele é um livro bem completo, né? Ele tem umas fichas com os temas e com o que você vai dar, né? Você vê que eu tenho esse livro aqui em PDF, ó. Ele dá tudo que você vai falar, o tema, né? Tá falando ali sobre Van Gogh. Então ele é um livro bem interessante. Vai chegar numa parte que ele vai pedir que você veja a ficha, né, onde tem as atividades para você poder trabalhar em cima disso. Então é um livro muito bom, um livro muito interessante. Você vê, ele já começa a falar de Van Gogh e depois ele já começa a falar sobre as cores, né, sobre o que Van Gogh utilizava, né? Então vale muito a pena você se basear nisso, tá? Nas texturas, né, que Van Gogh colocava também. Então um tema vai linkando, vai indo atrás do outro. Ah, eu quero fazer o meu planejamento do início, né? Eu tô sem, não tenho livro. Vamos botar assim, não tenho livro. A escola que eu trabalho não tem livro. Então como é que eu faço um planejamento, Carlos? Vamos lá. Nós vamos aqui, ó, para o calendário.
O calendário é fundamental para quem vai fazer um planejamento, sendo ele com livro ou sem livro, tá? Você precisa saber a quantidade de tempo de aula que você vai dar no seu trimestre ou no seu bimestre. É fundamental isso, para você não se enrolar. Você sabe que dentro de um bimestre ou trimestre você tem algumas obrigações, que é teste, prova e trabalho, né? A maioria das escolas é assim. Você só vai determinar a quantidade de aula que você vai determinar para cada momento desse, né? Então, se você vai seguir a proposta triangular, você vai ter que fazer a contextualização, vai ter que fazer o trabalho prático, né? Atividade prática e a apreciação. Então, você precisa trabalhar dessa maneira. Então, vamos lá. Gente, eu vou ter que falar demais, tá? Porque é um vídeo que não tem como você explicar uma coisa sem não falar, né? Então vai ficar um vídeo um pouquinho grande. Vamos lá, vamos botar que se você vai começar a dar aula dia 3 de fevereiro, segunda-feira, você tem um tempo só de aula. Então, você vai dar no fevereiro uma aula dia 3, uma aula dia 10 e uma aula dia 17. Fevereiro, final do mês, é carnaval, né? Que beleza. Então, o que você vai fazer? O mês de fevereiro é um mês perdido, né? Mês perdido. Mas a gente vai se basear em cima disso aqui. Então, o que você vai fazer? Vou seguir a proposta triangular, né? Vamos imaginar que dia 3, claro que você não vai começar dia 3 já dando matéria, né? Vai ser aquelas dinâmicas, aquelas coisas, né? Que, por sinal, tem lá no meu canal uma dinâmica bem legal para você fazer no primeiro dia de aula. Então, vamos imaginar que dia 3 eu vou dar um conteúdo sobre Van Gogh. 50 minutinhos de aula só falando sobre Van Gogh. Rapidinho, vou mostrar algumas imagens, né? Aí não deu tempo de terminar tudo. No dia 10 eu vou começar a falar, terminar o que eu não dei nos 50 minutos, né? Vou mostrar mais alguma coisa e vou passar uma atividade prática, que eu gosto sempre de colocar o aluno para fazer na sala. Não dando tempo, ele vai fazer em casa. No dia 17, por fim, ele vai trazer a atividade pronta, o trabalho pronto, e a gente vai fazer ali uma exposição daquilo, ele vai dizer o que ele fez, e você vai avaliar o seu aluno já a partir daquele momento, tá? E assim nos outros meses. Professor, quanto conteúdo que eu dou no trimestre ou no bimestre? Se a gente voltar lá no livro, vou voltar aqui no livro, você vai ver que o livro, ele te dá aqui no sumário, deixa eu voltar aqui pro sumário. Ele te dá aqui, ó, esse livro, ele é muito grande. Esse livro, com toda certeza, é para uma escola que tem 3 tempos de arte. Então, ele tem bastante conteúdo. Então, o que eu aconselho? É você quebrar um pouco esse livro. Mas a escola obriga eu a seguir esse livro. O que você pode fazer? Você pode dar o conteúdo escrito, e você escolhe um tema ou outro para fazer uma atividade prática. Tá? Porque fica muito difícil você passar esse conteúdo todo e ainda passar trabalho, passar teste, passar prova com um tempo só de aula. É muito corrido. Então, eu gosto de trabalhar com um tempo só de aula, um conteúdo só por mês. Então, se eu fosse usar esse livro aqui, no mês de fevereiro, eu ia falar rapidamente só sobre Van Gogh. Porque é tudo muito rápido, um tempo de aula é muito rápido. Para você passar uma atividade prática, né, e para você ainda avaliar esse aluno, não adianta você passar cores, textura, você vai ter que, infelizmente, falar rapidamente sobre isso, mas passar atividades mais rápidas. Então, essa é a dificuldade do professor, quebrar esse conteúdo todo dentro de uma carga horária muito pequena. Então, não adianta você querer passar o livro inteiro, que você vai se perder, o aluno não vai aprender, vai ser tudo muito rápido. É melhor você ir quebrando o aluno. Você pode passar leituras para o aluno fazer em casa. O capítulo 1 a gente estudou, o 2 vocês vão começar a ler em casa e a gente vai terminar na escola. E assim você vai utilizando o livro inteiro. Eu sei como é que eu sei que tem escola que exige que você use o livro inteiro, mas é difícil, tá? Então, voltando para o calendário, o que nós vamos fazer? Então aqui eu já determinei que eu vou dividir meus tempos de aula e o que eu posso ser feito, o que pode fazer, né, dentro dessa proposta que eu uso, que é a triangular. Se você não usar essa, aí você vai ter que fazer da maneira que você acha melhor dentro
do seu planejamento. Eu não quero, a escola que eu trabalho não tem prova. Eu não preciso trabalhar com prova, eu só vou fazer atividades práticas e trabalho. Beleza. Então você já não tem a parte teórica, né? Não precisa fazer as provas. Então isso vai depender muito da escola que você trabalha. Eu costumo dizer que planejamento, eu já falei lá, vou falar de novo, é muito pessoal. Planejamento, não adianta você compartilhar planejamento. Aquele cara que entra, que quer planejamento pronto, ele não tem criatividade, ele não tem um estilo próprio de trabalho. Planejamento é de acordo com a turma, de acordo com a escola, de acordo com qual metodologia a escola quer que você trabalhe. Então eu posso te dar um planejamento igual aquele do livro, imenso, mas a escola que você trabalha não quer que você trabalhe com tanto conteúdo. Então isso depende muito da escola, né? Então um planejamento se inicia dessa maneira, tá? Você vai sempre iniciar pelo calendário, contar a quantidade de tempo que você tem, que você precisa, a quantidade de conteúdo que você vai dar. Professor, qual conteúdo eu dou nas turmas? Como que você separa o seu conteúdo? Voltando para o livro, você vai ver aqui que esse livro do 8º ano, ele aborda muito movimentos artísticos, né? Você vê ali, ó, que ele começa a falar sobre Van Gogh, né? Ele aborda também muitos artistas, né? Ó, como Pablo Picasso, expressionismo, né? Trabalha com a op art, trabalha com a expressão musical. Então, assim, na arte, diferentemente de matemática, diferentemente de português, que você precisa ter uma continuidade daquele conteúdo para que o aluno aprenda, né? É uma coisa que vai somando com a outra. A arte já te deixa livre para você abordar vários temas. Não necessariamente eu preciso falar só sobre movimentos artísticos, só sobre artes em civilizações. Então você pode falar um pouco dentro de cada coisa. Claro que fica interessante você linkar uma coisa a outra, né? Como eu disse aqui no livro, ó. Ele começou a falar sobre Van Gogh e dali ele já começou a falar sobre cores, sobre texturas, sobre linhas, né? Então é interessante você seguir um raciocínio, né? Do que você começar a falar sobre cores e entrar em música, em dança. Não tem muito a ver, né? Então eu costumo trabalhar com o 6º ano, que é as turmas que eu trabalho, que eu dou aula para o Fundamental 2 e o ensino médio. Então eu costumo sempre iniciar o 6º ano com os temas iniciais na arte, né? Que é a arte rupestre, é você falar sobre esse descobrimento, né, da arte, né, entre aspas, né, a criação de elementos como pincéis, como cores. E o 6º ano eu vou elevando, abordando esses temas, né, temas de civilizações, arte no Egito, arte romana, e eu vou trabalhando o 6º ano com isso. E assim eu vou continuando no 7º ano, né, já falando dos movimentos artísticos surgidos, né, nesse período. Já entro no 8º ano falando sobre os artistas, né, vou chegando no 9º ano já falando sobre a arte contemporânea, né, sobre música, sobre teatro. Né, claro que isso você vai colocando, né, você não pode também rotular, né, você pode colocar um pouco de cada coisa nesses anos, né? Eu posso muito bem falar de teatro e falar sobre arte rupestre no 6º ano, falar sobre teatro, né? Fazer um teatro sobre a arte rupestre, o cara na caverna, né? Então, assim, você pode fazer essa junção, tá? É muito interessante que você busque esses conteúdos. Eu acho que a ideia do livro já facilita bastante você criar o seu planejamento, né? Eu vou agora mostrar para vocês um molde de planejamento, né? Que é legal você ver esse molde, você ter esse modelo, né? É o modelo que eu tenho de uma escola que eu trabalho e a gente vai ver como que esse planejamento ele de uma certa maneira é simples, né? Ele não exige que você coloque muita coisa. Então vamos lá. Para a gente finalizar o nosso vídeo, né? Eu espero que esteja dando para vocês compreenderem, né? A maneira que eu faço o meu planejamento. Eu tenho aqui um plano de curso, né, trimestral, né, na escola que eu trabalho.
e a gente tem que enviar por trimestre, né? Então, a cada trimestre você vai elaborar uma, um documento desse que é bem simples, né? Não é muito detalhado, né? Na escola não preciso nem colocar dentro, né, desse plano as atividades, né, detalhadas do que eu vou dar, né? Tem escola que exige que você coloque o que você vai dar, qual é o tipo de material que você vai utilizar. Aqui nesse planejamento não, tá? Uma outra coisa interessante também, quando você for montar o seu planejamento, sendo ele anual, ou trimestral, ou bimestral, é que você faça ele sempre a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Para você não pegar, tentar fazer tudo de uma vez só e dar errado. Então, o que esse documento pede? Ele pede aqui, objetivos do trimestre. Então, ele quer que você coloque quais questões você pretende alcançar com esse conteúdo, né? E eu coloquei ali, né? Avaliar questões ecológicas, né? Por meio das artes, identificar as intervenções urbanas, né? Então já viu que eu vou trabalhar com conteúdos relacionados, né, ao ambiente e às artes da rua, né? Aí ele pede qual é o conteúdo que você vai dar nesse trimestre. Então, como eu disse, né? Eu coloco sempre 3 conteúdos, né? Um por mês para dar certo. Então vou trabalhar sobre o grafite e a arte, esculturas ambientais e moral, arte para o povo, né? São temas que eu coloquei, né? Seguindo sempre esse tema, abordando temas de rua, temas ecológicos, né? Que também está muito ligado a essas questões da rua. Então, essa é a parte do conteúdo que você vai dar. E aqui ele pede o plano de ação, né? Quais são as estratégias que você vai trabalhar. Aí eu coloquei de uma maneira bem ampla, né? Atividade prática em sala de aula, né? Para casa, solicitar pesquisa seguindo a padronização dada, trabalhos práticos em grupos, né? Slides, filmes, trabalhos em campo, seminários. Muitas dessas coisas você realmente não consegue pedir, né? Porque às vezes tudo muito corrido, às vezes a escola não consegue te proporcionar algumas coisas, né? Então, mas é interessante que você coloque. Tipos de avaliação, né? Aí eu já coloquei ali, ó, pesquisa sobre o artista, né? Atividade prática, atividade no caderno, trabalho prático. Então, assim, são coisas bem tranquilas de você colocar. Esse aqui é o planejamento que eu envio para a escola, né? É o plano que eu vou fazer dentro desse trimestre. Agora, se a escola exigir que você mande algo mais detalhado, né? Quantas aulas? Tem escola que pede quantas aulas você vai precisar para falar sobre esse tema, né? Qual o material? Aí você tem que ir colocando dentro do seu planejamento, né? Dentro do seu conteúdo. Isso tudo tem que enviar. As escolas que eu trabalho não exigem planejamentos muito detalhados, né? Então você vê que isso aqui é um planejamento bem simples, tá? Mas o planejamento mesmo seu, né, que você vai fazer para você, com base em tudo aquilo que eu já passei, né, que eu já falei, de ter que separar o seu conteúdo, de ter que separar as suas atividades, isso é bom você ter ou no caderno, ou fazer, né, no computador. Ó, nesse mês eu vou trabalhar com isso, isso e isso, vou utilizar isso, isso e isso. É muito importante que o professor se organize, que ele pegue já, né, ó, no próximo mês, nesse trimestre, vou usar papel, cola, tesoura, lápis para fazer essa atividade, né? Então, isso é interessante do planejamento. Não é o que você vai colocar. Às vezes a gente se liga muito no que vai dar, mas não se liga no resultado que vai dar, né? Então, é basicamente dessa maneira que eu trabalho. Eu espero que tenha conseguido abrir a mente, né, de quem tem dúvida. Eu espero que você consiga tirar alguma coisa desse vídeo que eu fiz, que é fundamental, né? Eu sei que não vou agradar a todos, né? Muita gente tem a sua opinião, acha que está certo, acha que está errado, mas eu respeito. Então, essa é a maneira que eu faço o meu planejamento, sendo ele anual, sendo um plano trimestral, né? Eu sigo essa maneira, né? Desde lá do início, né? Quando eu falei das propostas, dos parâmetros,
até o que eu separo, né? Eu não tenho como disponibilizar para vocês um planejamento padrão, planejamento, como eu vou falar de novo e vou sempre pegar nessa tecla, é muito pessoal. Cada um tem que fazer o seu planejamento. O planejamento é de acordo com a turma, de acordo com a escola. Não adianta eu botar um planejamento imenso e você não conseguir segui-lo, tá? Mas eu espero que você consiga fazer o seu planejamento utilizando essas dicas que eu dei aqui, né? E correr atrás de conteúdo, correr atrás de livros, né? É fundamental que você tenha livros de arte, é fundamental talvez que você vá em um sebo desse da vida aí, que você consiga livros sobre arte, ou livros também de escola, né? Essas editoras de escola. É muito legal que você tenha isso para você fazer o seu planejamento. E o livro, e se você já trabalha, se a escola que você trabalha já tem livro de arte, você já cortou 80% aí do seu planejamento, porque o livro, né, nada mais é, como eu já disse, do que o seu planejamento. É só você ali colocar o que atividade você vai dar, né, que trabalho você vai dar e por aí vai. Então tá. Então, gente, eu espero que tenha, né, Então, gente, antes de finalizar esse vídeo, né, eu quero agradecer a todos vocês que estão deixando comentários aí, vocês que estão compartilhando, né, muito obrigado por assistir meus vídeos. Eu acho que esse vídeo aqui a gente vai conseguir ajudar muita gente aí que tem dificuldade em criar o seu planejamento, muito professor que está começando agora, que não sabe nem por onde começar, o que fazer, o que escrever. Então, por mais que eu não tenha aqui feito um planejamento, né, poderia ter feito aqui junto com vocês, mas aí ia ficar uma coisa imensa, né? Eu mostrei a maneira que eu faço, a maneira que eu crio, tá bom? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.